nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chamando os trabalhadores, e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 25º domingo do tempo comum vem completando aquilo que nós viemos refletindo durante esses últimos domingos, falando da conduta, falando do perdão, da misericórdia, falando sempre dessa vivência com o outro. E hoje vem nos apresentar duas realidades assim muito importantes para a nossa fé e que nos ajuda a rezar com essa palavra um olhar um pouco mais íntimo da nossa vida. Isso que o profeta Isaías provoca em nós. Ele quer um olhar para dentro da nossa vida. Então, por isso ele vai lidar com os nossos pensamentos. Há muita coisa que nós realizamos porque é fruto dos nossos pensamentos, das nossas criatividades, da nossa forma de pensar. Então, por isso o profeta falava àquele povo que pudesse observar claramente
Qual era o caminho que seus pensamentos estavam me indicando? E é isso que às vezes nós vamos assumindo em nossas vidas. O que pensar disso? O que deixar nos conduzir? Qual é os ensinamentos que nós vamos absorver para a nossa vida? Então ele nos faz um convite a ter um pensamento a partir de cima. Depois Paulo vem nos dizer que nós tenhamos um pensamento para um olhar para o alto, um olhar para o céu, aquilo que está acima da terra, finaliza a leitura, né? Porque é um olhar para Deus. Os nossos pensamentos devem se direcionar a Deus e ser preenchido por Deus. Então, por isso o profeta vem nos ajudar a corrigir os nossos pensamentos, às vezes muito negativos, mas nós devemos ser alimentados por pensamentos esperançosos. Isso que Jesus nos trouxe para nós, a esperança de vivermos este caminho do reino e de alcançar este reino. E nas nossas orações, nas nossas atitudes, deve sempre ter essa meta, o reino dos céus. Conservar a nossa salvação que o Senhor já nos deu. Por isso, esse salmo nos dá essa sugestão muito boa nessa resposta para nossas orações. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. No domingo passado, encerrado o Evangelho, apresentando exatamente onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. A invocação do nome do Senhor, nossas orações silenciosas, da meditação, elas nos ajudam muito a nos organizar a nossa forma de proceder espiritualmente. Então, por isso, os nossos pensamentos nos vão nos direcionando na fé cristã. Devemos fazer uso. Hoje é uma sociedade muito barulhenta. Quase não se utiliza do silêncio, da meditação, da oração pensada, meditada. A leitura orante, ela nos leva a isso. Ela nos leva a pensar, a meditar a palavra do Senhor para direcionar a nossa vida. É muito bom fazer estes momentos de meditação com a palavra do Senhor. E é isso que o profeta Isaías nos ajuda a compreender no dia de hoje. Outra coisa que nos chama a atenção nessas leituras é a partir de Paulo, a sua entrega total daquilo que não mais importava estar neste mundo ou não, viver ou morrer por causa de Cristo, para ele não seria um problema. Viver e morrer por causa da fé. Por isso ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até hoje, para nós, em muitas realidades, nós encaramos a morte como algo sempre muito ruim. Não queremos aceitar a morte de jeito nenhum. Então, por isso, nos leva a questionar a nossa fé mesmo. Se nós precisamos passar dessa vida para outra, para a vida eterna, nós precisamos passar pelo mistério da morte. Mesmo que a separação, no início, esse distanciamento, essa ausência, parece um vazio, mas pela fé nós compreendemos que é necessário. Biologicamente, isso vai acontecer em nossas vidas. Não sabemos quando. Mas espiritualmente também é necessário que isso aconteça e possamos nos preparar para isso. Paulo, ele ali dentro do ambiente encarcerado, pôde entregar a sua vida por inteiro, que não importava estar vivo, servindo ao Senhor, ou morto,
por causa de Cristo, preso por causa de Cristo, condenado por causa de Cristo. O difícil é a nossa vida estar atrelada a outras situações que não sejam as causas de Cristo. Aí sim nós tememos a morte. Aí nós vamos sempre ser um momento de pânico para nós. É preciso que nosso coração esteja voltado sempre para as práticas do Evangelho. Assim nós saibamos lidar, nós vamos aprender a lidar com este mistério tão profundo, que nem mesmo o Cristo não passou por isso. Ele teve que passar por este mistério tão profundo, que é fruto do pecado, não que ele tivesse cometido, mas para salvar a humanidade, ele morreu no lugar para trazer também aqueles que estavam lá na mansão dos mortos, como nós rezamos no creio, e elevar a ressurreição. No Evangelho de hoje, muito utilizado como os temas vocacionais, mas nós devemos compreender também este Evangelho não só a partir do ide também vós para a minha vinha. Isso aqui é um convite muito bom, mas também muito fácil. O início deste Evangelho, ele já vai nos indicando que vinha é esta. Ele faz essa comparação. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui o tema para essa leitura não é simplesmente a vinha, mas é o reino dos céus. Então, se é para o reino dos céus, quem é esse patrão? Senão Deus. Ele é esse patrão. Quem são esses trabalhadores da primeira hora? E quem são os da última hora? Antes de falar disso, é importante a gente falar do pagamento. Nós levamos muito para o lado financeiro, achando às vezes até injusto, diante do trabalho que foi feito apenas por conta da combinação de uma moeda de prata, ele pagou a todos igual. Aqui ele está falando não é do mercado, da bolsa de valores. Ele está falando do reino dos céus. A salvação, ela é igual, o convite da salvação, ela é igual para todos, desde Adão até a última pessoa que existir neste mundo. Então, por isso, aqueles da primeira hora que viveram do Antigo Testamento, que nos narra toda a história, até a última pessoa que nascer neste mundo, foi chamado para viver este caminho do reino dos céus. É chamado para a vinha do Senhor. Então, por isso que não importa que esse valor seja, que não tem valor diferenciado. A busca é igual. A herança do reino dos céus. É isso que nós buscamos. Todos nós queremos buscar o reino dos céus e permanecer no caminho deste reino. Então, por isso, a nossa compreensão deste Evangelho de hoje, que possa realmente nos impulsionar a partir da nossa oração, de um pensamento voltado para a meditação da palavra, criando pensamentos bons, alimentando a nossa oração, invocando o nome do Senhor sempre mais e podendo entregar a nossa vida totalmente a Jesus, que é o caminho deste reino, o qual Paulo nos indica hoje, que possamos, assim como ele, afirmar: viver é Cristo e morrer é lucro. Que isso seja nosso consolo, a nossa esperança a cada dia. Assim como esses trabalhadores, seja dos nossos antepassados, seja as gerações futuras, mas que possam encontrar Deus em suas vidas. Não se deixe perder este caminho deste reino. Não se deixe ficar distante deste reino, como desocupados, ou seja,
com a ausência de Deus. Não caminhemos com a ausência de Deus. Vamos sempre nos deixar ser conduzidos cada dia mais, preenchidos desta salvação, lutando sempre para manter esta salvação que o Senhor já nos deu. Então, pedindo neste domingo que o Senhor nos ajude a cada dia mais deixar que o nosso coração, nosso pensamento, nossas atitudes possa revelar a presença do Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Amém.